Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série dos países apresentando os países associados à Aliança Política e Econômica BRICS. Neste trabalho, eu, Heloísa Miranda, vou estar apresentando a vocês sobre as políticas linguísticas da Arábia Saudita. A gente está fazendo uma série de 5 vídeos, onde há 5 tópicos principais para cada um. O primeiro, que já tem vídeo postado, foi o de políticas linguísticas de língua oficial. O segundo, que é este vídeo de agora, que vou estar apresentando a vocês, é de políticas linguísticas educacionais. O terceiro é de políticas linguísticas na mídia e nos meios de comunicação. O quarto, políticas linguísticas e equipagem das línguas. E, por fim, o último, sendo de políticas linguísticas externas. Neste segundo vídeo, já para dar um spoilerzinho para vocês, como de costume, eu vou falar um pouquinho de como é a estruturação do sistema educacional do Reino da Arábia Saudita, principalmente falando como funcionam as escolas, como é que é o currículo e alguns artigos da Constituição. Sendo assim, espero que vocês fiquem bem ligadinhos neste vídeo para verem tudinho com muito mais detalhes. Antes de tudo, não esqueçam também de acessar o site do projeto Cúpula dos BRICS, criado pelo professor Gilvan Miller, juntamente a outros estudantes da UFSC, pois lá vocês vão encontrar o restante dos vídeos dessa série, além de ver, pela perspectiva de outro país, como cada aluno está abordando estes tópicos, com base nas pesquisas que estão sendo feitas. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Eu vou começar a apresentar a vocês uns dados básicos sobre a educação na Arábia Saudita. Em 21 de outubro de 2024, um dado saído diretamente do Ministério da Educação Saudita revelou algumas informações sobre o setor da educação pública no reino, mostrando que 6,72 milhões de estudantes, tanto do gênero masculino quanto do feminino, estavam matriculados em vários níveis de ensino nas escolas do reino. Os alunos do ensino fundamental representavam 49% da população estudantil total do reino, seguidos então pelos alunos de ensino médio, que representavam os seus 23%. Porém, de acordo com estatísticas mais recentes, referentes aí ao ano de 2023, um ano atrás, antes desses primeiros dados, agora referente ao número de professores, percebe-se que o número de professores estrangeiros atingiu aproximadamente 37.819 professores e professoras, enquanto os professores sauditas atingiu aproximadamente ali 480.900, totalizando assim um incrível número de aproximadamente 500 mil de profissionais da educação espalhados por todo o território saudita. Esse número foi distribuído entre aproximadamente 28 mil escolas de todo o reino da Arábia Saudita, e diz que nas notícias foi de forma precisa, atendendo às necessidades de cada região. Contudo, em sites de informações mais antigas, se a gente for parar para ver dados bem antiguinhos, a gente vai ver que antes da formação do próprio reino, a educação ela se limitava muito a escolas informais, administrada por mesquitas, sempre visando ali uma educação com base no Alcorão, com base principalmente em decorar, em recitar o Alcorão e os valores que estão dentro dele. Contudo, até 1956 não haviam escolas para meninas, então elas recebiam ou a educação em casa ou acabavam que nem recebiam educação. Mas a gente recebe já um dado diferente. Antes de apresentar a mudança, vou apresentar o que era se passado antigamente, que a partir de 1970, antes era apenas 15% da população de homens alfabetizados, enfim, com uma taxa de educação básica, enquanto eram só 2% de mulheres. Mas a partir de 1990 a taxa aumentou muito, acarretando aí nesse ano 73% para homens e 48% para mulheres. Agora, para homens está na casa dos 80%, enquanto para as mulheres está na casa dos 60%. Então, deu de novo mais um aumento. Percebe-se agora que
tá havendo um maior envolvimento das mulheres dentro da educação, seja realmente nas escolas para serem profissionais, seja dentro delas como as alunas, ou também até mesmo nas universidades como pesquisadoras acadêmicas. Contudo, quando a gente vai falar de língua, nas escolas primárias, a gente vai perceber um fato que percorrer toda a trajetória acadêmica dos estudantes sauditas, que é, nas escolas primárias, apenas o árabe clássico é usado como língua de instrução, então as aulas, os materiais, as anotações, são tudo feito no árabe do Alcorão, enquanto nas escolas secundárias, principalmente escolas secundárias privadas, que seriam escolas estrangeiras, é ensinado uma segunda língua, e essa segunda língua geralmente é o inglês. O inglês, ele é muito presente na educação saudita, a gente vai ver também quando chegarmos na parte do currículo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de escola que a gente pode encontrar no país. A primeira delas, eu acho que é a mais importante, uma das mais influentes, as escolas corânicas, pois elas são instituições educacionais que visam memorizar o Alcorão Sagrado e ensinar ciências relacionadas à religião, como o At-Tashwid e o Tafijon, e dentre outras várias leituras. O At-Tashwid é sobre recitação correta do texto sagrado, focando principalmente na pronúncia e na fonética, enquanto o Tafijon é a interpretação e compreensão do significado, contexto e também lições que os versos sagrados passam sobre diversos tópicos científicos que são abordados ali em meio às palavras. Mas, em resumo, um foca em como recitar, enquanto o outro realmente foca em o que o texto está querendo dizer, o que ele significa. E, portanto, o foco dessas escolas é na especialização somente dessa ciência do Alcorão Sagrado. E ela não chega a mencionar outras ciências, e se menciona só citando elas através realmente do texto sagrado ou da Suna, pois o próprio Alcorão meio que serve como uma base, já que os sauditas acreditam que o Alcorão ele informou sobre assuntos de centenas de anos atrás que o mundo ainda está descobrindo por meio das leituras e da memorização das palavras sagradas. O currículo das escolas corânicas é realmente muito mais curto, principalmente por conta da memorização do Alcorão, no caso, comparado a escolas regulares. Por exemplo, achei em um dos sites que o currículo em geografia e monoteísmo é de 4 aulas por semestre, enquanto em escolas regulares é dito que é de 8 aulas por semestre. Então, já meio que corta pela metade, realmente. Porque, no fim das contas, a multiplicidade de currículos acaba aumentando e multiplicando a carga horária colocada em cima dos professores. Então, acaba que, em termos de explicação, preparação, acompanhamento e memorização das recitações, o professor ele precisa, na verdade, se destacar para garantir a igualdade de oportunidade entre os alunos. Enfim, aí, além das escolas corânicas, nós temos as escolas públicas e as escolas governamentais, que as escolas governamentais seriam escolas que você... É uma educação gratuita, entre aspas, pois é um valor simbólico que você paga. É oferecida a cidadãos e residentes qualificados. O currículo segue diretamente e estritamente o currículo do Ministério da Educação Saudita, então é uma educação criada e voltada principalmente para o país, com elementos culturais do país. O Estado ele acaba cobrindo os custos básicos e fornece os livros didáticos também, livros didáticos em árabe. E a densidade dos alunos as aulas têm uma densidade de alunos maior do que o dos outros tipos, já que as outras escolas acabam sendo privadas ou internacionais, então custam muito dinheiro. As escolas particulares já seriam um caso diferente, elas têm um compromisso de combinar ali currículos locais
com um toquezinho adicional de desenvolvimento e atenção individual dos alunos. O currículo é baseado, novamente, no Currículo Nacional do Ministério da Educação Saudita, mas tem a autoridade de adicionar programas de enriquecimento adicionais de idiomas, como inglês ou qualquer outra língua estrangeira que queiram colocar, dependendo de como for o PPP da escola. E também se utilizam muito de métodos modernos de ensino. A taxa já é moderadamente cara, falam que o número de alunos por turma é menor do que o das escolas públicas. No das escolas públicas acaba sendo muitos alunos em uma sala só para um professor, enquanto que geralmente não são mais do que 25 alunos. Já as escolas internacionais, elas são projetadas para oferecer um currículo, internacional, onde acaba se baseando principalmente no currículo britânico, no currículo americano ou no bacharelado internacional. O idioma principal aqui é o inglês, foi por conta da grande influência que os Estados Unidos têm em cima da Arábia Saudita e também por conta dessa questão de que o inglês ele é considerado uma língua universal. Então acaba que, por conta desse desenvolvimento, já que geralmente as escolas internacionais elas acabam sofrendo bastante influência de empresas de fora para dentro da escola, como patrocínios, acaba que o inglês ele se torna um meio de comunicação mais, entre aspas, apropriado. A densidade de alunos das turmas acabam sendo pequenas, e o ambiente de aprendizagem acaba sendo baseado em pesquisas, em projetos e pensamento crítico, em vez da memorização. Enfim, agora passando para o currículo da Arábia Saudita, a educação básica, que é principalmente primária e secundária, ela inclui disciplinas como o árabe, matemática, ciências e educação islâmica e estudos sociais. Então, ela se foca basicamente em uma educação mais para formar ali o pensamento dos alunos, trazer informações iniciais para que haja, assim, uma construção no ensino médio, onde aqui se oferece diversas opções, como um curso geral, ou um curso de ciências naturais, um curso de humanidades, um curso de negócios e gestão, um curso de Sharia, o curso de língua inglesa e entre outros. Também acaba que as disciplinas se tornam avançadas, então ciências, matemática, literatura, línguas e artes já se tornam um nível acima da educação básica, que se mostra novamente a presença da língua inglesa, só que aqui a língua inglesa ela é dada como língua estrangeira e não como no caso das escolas internacionais, que ela é a língua se utilizada para dar as aulas, para ter os materiais, para se comunicar dentro da escola e, enfim. Outro tipo de currículo foi o que a gente mais comentou até agora, que são os currículos especializados, que seriam mais como escolas técnicas e vocacionais, e, como eu disse, as escolas acorânicas, que é, então, memorização do Alcorão, e as escolas técnicas e vocacionais oferecem um programa com foco em, principalmente, engenharia mecânica, engenharia elétrica e tecnologia da informação. Agora, se aprofundando um pouquinho, currículos internacionais, o programa de bacharelado internacional oferece uma educação abrangente, baseada no desenvolvimento de habilidades e pesquisa de pensamento crítico. O sistema educacional britânico se concentra em disciplinas acadêmicas especializadas. O sistema de avaliação é basicamente por meio de exames, então são provas e testes que os alunos têm que fazer. E o sistema educacional americano oferece um currículo amplo, que se concentra no desenvolvimento de habilidades do pensamento crítico, só que como uma preparação realmente para a faculdade. Então, tem essas três diferenças. Obviamente que tem como, sim, misturar os três em um único programa, ou misturar as duas, ou só ficar com uma. Isso aí vai de escola para escola, depende de como a escola internacional estiver montando o seu sistema escolar. Então, a gente passa para os currículos profissionais e técnicos. Então, para os alunos que já querem ingressar no mercado de trabalho após a graduação,
podem ter uma especialização na área, então é uma educação técnica profissional que pode incluir programas de treinamento em áreas como negócio industrial, hospitalidade, tecnologia da informação, ou pode ter uma educação agrícola com habilidades em campo, que são fornecidos por meio de treinamento prático, bem como educação acadêmica relacionada principalmente à agricultura. Outro tipo de currículo que também a gente tem é os currículos interativos e digitais. A Arábia Saudita está fazendo uma modernização nas suas escolas, está principalmente querendo entrar na era digital, então vão se basear principalmente no uso de tecnologias e aprendizagem digital, utilizando plataformas de e-learning, então fornecem materiais educacionais online, sejam materiais didáticos, aulas, provas online, enfim. Mas também tem uma aplicação educacional que ensina os conceitos de uma forma mais interativa, envolvente, sejam com joguinhos de perguntas e respostas, sejam também de maneira de interação, de pesquisa, principalmente também. Então, a Arábia Saudita ela está fazendo essa modernização. Por fim, agora eu vou falar um pouquinho dos artigos da Constituição que eu achei que envolvem a educação. Foram alguns poucos, mas os que eu achei foram o artigo 13, que a educação busca fortalecer a fé islâmica nos jovens e ensinar conhecimentos e habilidades que os ajudem na sociedade, que o ajudem a ter um maior amor, um maior fundamento de laço com o seu país e sintam orgulho da história da sua nação. O artigo 29, em que o Estado vai patrocinar as ciências, as artes, as letras, a cultura. Então, vai incentivar pesquisas científicas e vai de forma a proteger a herança islâmica e árabe, que contribua para a civilização árabe, islâmica e humana. E o artigo 30, em que o Estado assegura a educação pública e um empenho muito grande em combater o analfabetismo. Então, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando sobre as políticas linguísticas educacionais da Arábia Saudita. Fiquem ligados, porque daqui a pouco vai vir mais vídeos. Temos agora mais 3 últimos vídeos da nossa série. Estamos lá, estamos chegando na metade. Também que vocês visitem o site, vejam os outros vídeos dos outros países, conheçam um pouco da cultura deles, vejam como é que é as políticas linguísticas, porque em cada país vai ter uma política diferente, mesmo que o tópico seja o mesmo, vai ter informações novas e extremamente interessantes a serem consultadas. Vou me despedindo de vocês aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau!